Eu nunca trabalhei na região metropolitana, mas eu acredito que sim, a realidade seja muito diferente, porque as crianças vivem outras experiências, não são as mesmas que as crianças da capital têm. De verdade eu me sinto privilegiado, porque onde eu trabalho, o nosso sucesso ele não é medido por quantas pessoas nós alcançamos, pelos números. O nosso trabalho ele é medido por vidas. As drogas chegaram a todos os lugares e Itaocara não é diferente dos outros. Nós temos aqui sim problemas com drogas ilícitas, com cocaína, com maconha. Nós já temos problemas com crack, o cheirinho da loló. Mas o álcool é o início. É por onde essas crianças têm a primeira experiência com algum tipo de droga. E, infelizmente, isso acontece já nos princípios da adolescência. Por isso a nossa preocupação de dar a essas crianças alguma ferramenta para que eles, quando estiverem confrontados com essas situações, eles saberem como reagir e saberem como evitar, como defenderem-se desses perigos que as drogas podem representar. É para isso que o ProERD chega à escola. Esse diretor aqui é uma realidade assim bem de interior. Os alunos são calmos, os alunos são muito agitados. Nossos problemas de indisciplina não chegam nem a 1/5 do que é um problema de disciplina numa cidade grande. Talvez nossos problemas de disciplina são mais nas nossas neuras do que porque são coisas pequenas que a gente resolve com o nosso cotidiano, às vezes sem nem precisar chamar o responsável do aluno na escola, coisas que a gente resolve no dia a dia. Hoje nós temos matriculados 76 alunos, sendo que desses 76, 6 são alunos de uma classe especial, que são alunos moradores do asilo, e a gente atende como uma forma de socialização. Aqui na região, hoje em dia, a gente não pode falar como eu falava na minha adolescência. A droga vem invadindo, vem ganhando espaço, sim, e o ProERD vem ajudar nossos jovens. No entorno da escola a gente não tem problema algum, mas os problemas acontecem na pracinha no final de semana, na noite, na rua, que a gente vê claramente o uso de drogas, pessoas que não fazem questão nem de esconder que estão usando droga, e nossos jovens estão inseridos nesse meio. E a relação do ProERD é uma ajuda muito grande que a gente tem para tentar tirar nossas crianças desse foco da droga. É muito bom ter esse policial quando ele atua aqui. Até nos nossos casos de pequenas indisciplinas que não são nada, a presença do policial ele já faz uma diferença nesse caso. No ano passado mesmo eu tinha uma turma de 5º ano que era muito difícil. Eram alunos com defasagem de idade séria muito grande. E eu tinha alunos difíceis de trabalhar que quando o ProERD começou na escola, a atuação do Abner foi fundamental para a melhoria nesse comportamento. Em especial de 2 alunos, né? Que eles eram assim, alunos bem maiores, bem mais velhos do que a turma, estavam em defasagem, e a atuação foi assim, em relação ao comportamento na escola, que eu falo, não são comportamentos que ultrapassam tanto o limite, mas que na nossa realidade já chega, e a atuação dele é fundamental nesse caso. Ele conversa, ele traz primeiro para o lado da amizade, para conversar, e vai conversando, e quando se for preciso ter uma atitude mais dura, mais de um policial, ele toma, mas que não foi preciso chegar a esse extremo, porque só na conversa ele já conseguiu ganhar esse aluno para ele, e com isso melhorou o comportamento aqui na escola, no dia a dia, no decorrer das aulas. Eu brinco que o ProERD podia ser o ano inteiro na escola, não precisava ser só 6 meses. Desde que entrei na polícia, eu entendi que o comportamento de um policial militar, ele deve ser exemplar. Mais ainda do policial militar instrutor do ProERD, porque nós lidamos muito próximos das crianças e elas miram sim em nós. Dessa forma, eu entendo que a presença do policial seja importante e que elas irão refletir esse comportamento. Eu percebo mudanças, alterações nas posturas dessas crianças, como elas agiam antes, como elas passam a agir depois. Lógico que eu acredito não ser a pessoa mais capacitada para mensurar isso, pois não as conheço no dia a dia. Então, creio que os professores, o corpo diretivo da escola,
consiga perceber melhor. Mas eu confio no trabalho do Proerd. Eu acredito naquilo que eu faço. Então acredito sim que as crianças melhorem seus comportamentos, suas posturas, a partir do convívio com o policial militar. Eu sou instrutor do Proerd há quase 10 anos. Eu já vi muita coisa acontecer, mas tem um caso que me marcou muito, é muito emblemático para mim. Um aluno aqui mesmo no município de Talcara, na sede do município, ele era aluno do 5º ano, mas ele já estava fora da faixa etária. Ele era um aluno já repetente, ele tinha por volta de 15 ou 16 anos de idade. E ele era um aluno que causava muitos problemas para a escola, porque ele estava sempre envolvido em brigas, em confusões. E desde o primeiro momento que eu estive na sala de aula com ele sempre foi um tanto arredio. Ele se distanciava de mim. E não lembro se foi na 2ª ou na 3ª aula, ele com outros alunos causaram muitos problemas durante a aula. E ao término eu os conduzia até a direção para conversar. E os outros alunos, eles pediram desculpas, pediram perdão, mas aquele menino não. Aquele menino, ele continuou dizendo: eu odeio policiais, eu tenho raiva de polícia não vale nada, eu não gosto de você. E aí eu vi que o problema não era comigo. E infelizmente era mais sério. E eu pensei, eu não posso perder esse menino. E eu procurei me aproximar dele. E eu comecei a entender o mundo dele. E aí eu fui entender a raiva que aquele menino tinha da polícia. Na verdade, ele tinha raiva da vida que estava batendo nele o tempo todo. Eu não desisti daquele menino. Ao final, aquele menino se formou. E depois de formado, por morar numa cidade tão pequena, eu encontrei várias vezes com ele. Hoje ele já é um homem. E eu só encontro com aquele menino trabalhando em vários lugares. E todas as vezes que aquele menino se encontra comigo, ele vem até a mim, ele me abraça, ele agradece. Esse é o Proerd. Não é o Abner, é o Proerd. O Proerd, ele dá esse reforço, né? Além de trabalhar a prevenção, né? Ele dá esse reforço assim, de respeito, né? Cidadania, isso aí tudo visto no, não é? Então isso aí é como se fosse um alimento necessário para as escolas. Depois você conversa com as crianças e você vê que ficou, né? Você percebe que o que foi passado ficou ali. E eu acho que eles não vão esquecer jamais. Além para a vida deles, e eles ainda levam também para casa. Porque apesar de que ser uma comunidade pequena, zona rural, mas existe também essas coisas, né? Eu acho que o Proerd é uma bênção na vida dessas crianças. Porque eles veem que não vale a pena, né? Não vale a pena se envolver com coisas erradas, né? Que as pessoas que se envolvem com esse tipo de coisa não têm vida longa, né? Não vai se dar bem na vida, né? E o Proerd passa isso tudo, né? É profilático, né? Que eu falo assim, né? Para as crianças. Dá aquela sensação assim de proteção, que as pessoas estão se preocupando com a educação, com as crianças, então isso é muito bom. Eu entendo que os nossos conflitos, eles são diferentes, mas mesmo sendo diferentes, nós continuamos policiais militares. E apesar de não termos o combate direto, de enfrentamento, de confronto com a criminalidade ao nível de guerra que os nossos companheiros de farda enfrentam lá no Rio e na região metropolitana, ainda assim, nossa profissão traz os riscos inerentes. E o policial militar do interior, ele também atravessa dificuldades. Porém, aqui eu trabalho e tenho que ser exemplo para as pessoas que convivem comigo no dia a dia. Então não basta que eu viva uma casca.
porque quando eu estou na rua, eu encontro com os meus alunos. Quando eu saio à noite com a minha família, eu encontro com os meus alunos. E não adiantaria nada eu ensinar uma coisa e viver outra. Então eu tenho que me policiar. Eu sou o meu policial. Eu tenho que me resguardar. Eu tenho que demonstrar uma conduta ilibada para que eu sirva de exemplo verdadeiro para essas crianças, para que eles tenham um norte. Que mesmo que em casa eles não tenham as melhores referências, mas que eles lembrem daquilo que o policial militar do PROERD falou e que eles vejam no dia a dia a prática daquilo que o policial militar falou na sua própria vida. O PROERD mudou completamente a minha vida, principalmente como pessoa, como mulher, como ser humano, né? Porque por mais que nós tenhamos que falar tudo aquilo em sala de aula, passar toda a didática do PROERD, tudo sobre prevenção, máximo de orientação, mas a gente acaba se transformando também como pessoa, como ser humano, e isso é incrível, é extraordinário. Nós, quando estamos na sala de aula, nós não estamos lá só para cumprir o planejamento, não é só para cumprir aquilo que o programa ele determina ao longo do semestre, né? Nós somos conselheiros, nós somos pessoas amigas, nós somos ouvintes. Por inúmeras vezes eu chego e alunos vêm até a mim para relatar algo que aconteceu em casa, algo que aconteceu com os pais. E aí a gente tem que ter toda essa flexibilidade de ouvir, de aconselhar. E isso é muito importante também, porque eles adquirem essa confiança. E há essa troca entre as professoras, que são as nossas, né, parceiras ali, a gente conversa muito sobre isso. A modificação no caráter da criança, na disciplina, na questão disciplinar da criança e também em casa. Inúmeras vezes eu já tive com pais em portas da escola, onde eles relatam: o meu filho mudou muito por causa do PROERD. Quando nós estamos fora do ambiente escolar, quando nós, né, passamos, encontramos, seja no supermercado, na rua, eles reconhecem, eles chegam, abraçam, cumprimentam. Isso é muito importante também. Acabamos virando referência para essa criança. Então é importante a conduta, não só no serviço policial militar, como na sociedade também. Mas eu tenho muita gratidão porque eu sou completamente apaixonada pelo programa. Eu acredito no poder de transformação do PROERD e é através disso que eu me dedico na sala de aula, é através disso que eu acredito cada dia mais em cada criança, jovem e adolescente. E quando a criança, quando o aluno, ele tem essa confiança, não só, né, no instrutor, mas também na pessoa que a gente transmite, isso não tem preço, é muito gratificante. PROERD na estrada! A minha história com o PROERD, ela começa em 1999. Eu, juntamente com outro instrutor que agora faz parte da reserva, o subtenente Giovannini, nós nos habilitamos aí para o Rio de Janeiro para tentarmos essa vaga no PROERD. Durante a seleção, eu fui entendendo que a proposta do programa, desse novo trabalho, ela tinha tudo a ver comigo. Esse tratamento do PROERD, esse tratamento humanizado, respeitoso, ele reflete na nossa forma de viver, na nossa forma de atuar, na nossa forma de trabalhar, reflete diretamente na gente. A experiência foi maravilhosa, né? O primeiro contato dentro de sala de aula com aquela nova proposta, com aquele novo jeito de fazer, né, o trabalho policial foi gratificante demais. Quando eu comecei a dar aula do PROERD, a novidade era tão grande
e o impacto era tão assim perceptível que as crianças elas demoravam mais ou menos umas 2 ou 3 semanas para elas se ambientarem como policial, para elas quebrarem aquela barreira, quebrarem aquele jeito e elas se aproximarem. Como criança é, de fato, muito sincera e muito simples no trato dela, elas foram se achegando e foram, né, demonstrando toda aquela afetividade, e a gente foi ganhando o coração delas e elas também ganharam o nosso coração, com certeza. O nosso programa hoje, o ProERD, ele é conhecido tanto por aqueles que fizeram quanto por aqueles que também não tiveram esse contato dentro de sala de aula. Ou seja, quando nós falamos em ProERD hoje, a comunidade ela é muito receptiva porque ela já conhece o programa. A educação ela é muito dinâmica e ela vai sofrendo as mudanças de acordo com a necessidade de demanda. Nos currículos do ProERD, além de nós fazermos essa adaptação para a nossa realidade brasileira, nós também fazemos a contextualização para cada região do nosso município. A forma de abordagem que talvez se faça na capital, aqui para o interior, para o noroeste do estado, nós precisamos fazer uma abordagem diferente, não mudando nada a essência ou não tirando nada do conteúdo, mas a forma como você aborda determinados assuntos, ela precisa ser contextualizada. Então nós precisamos ser vanguardistas nesse processo para que a gente leve uma mensagem que seja atual, que ela seja executável e que a criança ela venha de fato se encontrar dentro dessa proposta nossa, que é a prevenção ao uso indevido de drogas e a violência. Com certeza eu me deixei transformar muito pela filosofia desse programa. E pelo fato de você trabalhar com esse público infantil, com crianças na escola, é impossível você não se deixar moldar pelo convívio que você tem com a comunidade escolar. Porque a criança, ela vê em você, policial, instrutor, ela vê em você a capacidade de ser um amigo, de ser aquele que ajuda, que atua e que pode intervir em uma situação muito simples como um conselho, né, até uma situação mais complexa que seja uma intervenção, mas você está ali a todo tempo demonstrando carinho, afetividade, respeito e demonstrando que você se importa com o bem-estar dessa criança. O que você tem como reflexo disso tudo é que você está se transformando também numa pessoa melhor. O ProERD hoje ele está em todos os estados da nação e ele é um programa de efetividade comprovada e de sucesso inequívoco. Nós que fazemos esse trabalho com tanto afinco, nós que nos sentimos chamados para desempenharmos esse papel dentro da nossa sociedade, nós fazemos com toda a dedicação possível. E quando nós desempenhamos o trabalho do ProERD, nós o fazemos com uma responsabilidade dobrada, porque nós sabemos que nós estamos ali transformando vidas, nós estamos mudando histórias. Só assim nós temos a certeza de que estaremos participando da construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa para nós e para aqueles que virão após cada um de nós. O que eu percebo como comandante, a sensibilidade que eu tenho, é que esse trabalho é um trabalho que é para o futuro, para gerações futuras. O que o nosso país, o que a nossa sociedade precisa é a base alicerçada nos principais conceitos e valores. Eu percebo isso nas reuniões do Conselho Comunitário de Segurança, onde as pessoas têm o conhecimento, as diretoras de escolas, em alguns conselhos, elas participam e pedem o trabalho do ProERD, porque sabe da importância, porque há uma mudança comportamental do aluno, tanto na sala de aula, como também os próprios pais, eles vêm e narram isso para a gente e também para as diretoras. Até mesmo autoridades como juízes que participam de alguns conselhos comunitários sabem da importância do ProERD, pedem também para que eu esteja carreando o trabalho do ProERD. Então, sabemos que para construir uma sociedade
futura, uma geração melhor, o PROERD ela é uma grande ferramenta que a Polícia Militar tem e nós podemos aproveitar muito essa ferramenta. É nítido que o trabalho do PROERD ela traz uma diferença comportamental na vida do adolescente. E a gente sabe que esses adolescentes são, agora em uma escala pouca de tempo, serão o nosso futuro. Então, esse trabalho de prevenção, com certeza, diminui o nosso trabalho. A prevenção é a base de tudo. Nós vestimos a farda, mas nós temos famílias e nós somos alcançados pelos serviços. Então, tenho certeza que o trabalho do PROERD é um grande trabalho e é um trabalho que precisa continuar, é um trabalho que nunca deve morrer na Polícia Militar. O olhar do instrutor que foi capacitado, você olha com um olhar de esperança e de que, acreditando naquilo que você está fazendo, e o início, ele é sempre muito difícil, você encontra algumas resistências. Às vezes um aluno que tem um pai que é alcoólatra, um aluno que tem um pai que é presidiário, e quando você conquista esse aluno, que ele olha você como policial militar, mas não como rival, não como inimigo, isso daí não tem preço. A semente que a gente planta, ela já germina já de imediato. A princípio, né, quando a gente já entra na corporação, já tem aquela coisa, cara de tigre, seja bravo, e aí a gente vai para o PROERD e acaba desconstruindo toda essa imagem. Principalmente quando a gente começa a ter um contato, né, quando a gente sai do curso e começa a atuar. E aí a gente vê que isso tudo vai por água abaixo, né? E a gente já fica mais com esse olhar carismático e querendo entender e se aproximar e ser amigo da criança. Eu olho para cada criança, principalmente na educação infantil, e vejo que poderia ser meu filho. Então, muitas coisas que eu falo, e de abraçar, e de dar um toque, eu faço como se fosse para o meu filho realmente. Eu sei que eles fazem diferença na minha vida, muitas vezes, como eu faço na deles também. Eu acho que essa troca aí, ela é muito boa, tanto para mim quanto para eles. Uma secretária chegou para mim e falou o seguinte: Alves, todos os alunos da escola, do sexto ao nono ano, que tiveram PROERD, tem um comportamento diferenciado. Eu não perguntei nada a ela. Ela chegou conversando comigo e falou assim: a gente consegue ver o resultado do nosso trabalho. A gente encontra um ex-aluno lá no trabalho, que você vê que está seguindo a vida, né, que a gente percebe que a nossa missão foi cumprida, como o suplente Alves disse, né? A nossa missão foi cumprida. Lógico que a gente não consegue alcançar todos, mas pelo menos um que a gente tirar já está valendo. Para mim, já está valendo. Eu sinto que eu já tenho a sensação do meu dever cumprido. O nosso trabalho é, sim, muito importante, funciona, porque a gente trabalha com pessoas. Quando eu chego na escola, a primeira coisa que eu falo com eles, além que os colegas falaram, eu quero ser amigo de vocês, não vim aqui para prender vocês. Eu brinco assim com eles, né? E eu falo assim para eles: olha, não tem aula de matemática no nosso curso, eu falo um programa, né? Essa linguagem, para eles entenderem. Não tem aula de química, física, eles ficam, não tem prova, eles, poxa, tio, que legal, mas eu vou apresentar para vocês, eu falo do modelo tomar decisão, eu chamo de fórmula da vida. Aí eu falo assim para eles: vocês vão usar essa fórmula o resto da vida de vocês. Quando eu vejo um ex-aluno que ele não tomou decisão segura e responsável, e eu vejo ele às vezes no bar bebendo, eu vejo ele fumando, então eu fico preocupado, fico pensativo, né, se eu falhei, se foi falha minha, se eu deixei a desejar. Mas, em contrapartida, eu vejo mais de 90%, né, fora desse caminho das drogas e da violência, então eu acredito que o meu dever foi cumprido, né, com excelência. Com certeza, pelo retorno, né, como eu disse anteriormente, pelo carinho, pela resposta que eles dão, pelo feedback que a gente tem. Então, com certeza, vale a pena cada sacrifício, cada coisa que a gente faz, cada entrega que a gente faz para cada um ali, com certeza vale a pena. Eu fico pensando, né, eu ia aproveitar para poder falar uma coisa aqui com vocês, agradecer a todo mundo aqui. A gente está chegando num ponto final. E eu estou chegando num ponto final no PROERD. São chegando 29 anos de serviço.
Aos 30 anos eu encerro, eu devo encerrar, mas vai ficar marcado na minha vida ProERD para sempre. Não só na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal. Vou sentir falta, certamente, das minhas crianças bagunceiras, né, que dão trabalho, mas que muito mais do que trabalho trouxeram alegria, fizeram assim, ser alguém diferente. Estar no ProERD, ser instrutor ProERD, atuar aqui no ProERD foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Então ser proerdiano não é dar aula, é mudar a história, é fazer a história de vida de alguém. E eu acho que nós estamos mudando a história de vida de muitas pessoas. E eu queria ficar registrando com o agradecimento da equipe. Valeu, galera? Muito obrigado por vocês existirem na minha vida. do quinto ano, né? E eu trago sempre a memória que eu tenho disso, um momento que foi bem prazeroso, né? Era divertido, que eu lembro que o instrutor era bem divertido, num período em que essa questão das drogas não era tão falado, mas ele trazia, me recordo muito bem, isso com uma naturalidade que fazia a gente realmente refletir sobre essa questão. Né? Lembro sempre do não, era uma coisa que ficou muito, né? O dizer não, sempre diga não. Ele falou abertamente pra gente, a gente aprendeu, né, o que era, o que fazia e o porquê do dizer não. Pra gente aqui na escola, isso é muito bom. Né? A forma como é ensinado, como são aplicados, né, os conteúdos que fazem parte do programa. Então, isso para nós da educação é maravilhoso, né? Nos ajuda e muito. Quando chegou aqui o ProERD em Casimiro, né, eu fiquei até, a gente relembra, né? Eu fiquei até emocionada, porque, gente, ainda tem, né, o programa, que bom que um programa educacional de qualidade ainda subsistiu diante de tantas dificuldades. E digo que ainda hoje é eficaz, surte efeito sim na vida dos alunos, hoje mais ainda. É um programa educacional como o ProERD de qualidade, que vem com instrutores qualificados, né? Que falam a língua dos alunos, que isso é de suma importância. Não adianta entrar, né, uma pessoa que não vai falar aquilo que eles não vão entender. Que eles amam, né, além do respeito, as pessoas, né, algumas pessoas que não conhecem o programa podem pensar, porque vem fardado e tudo mais, não. É pela forma que eles se colocam, né, diante das crianças. E fala de temas atuais, né, como o bullying, por exemplo. Então, continua sendo muito eficaz. Continua ajudando muito, continua fazendo os alunos refletirem e, com certeza, tirando os alunos do caminho que não é para eles seguirem. E trago, assim, com muito orgulho, com muito carinho, que é o meu certificado de 95, por ter significado tanto o programa para mim, por ter feito parte da minha vida. Eu fiz questão de guardar com muito carinho, com muito cuidado, porque faz parte da minha vida. E parabenizo, né, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro por este programa, por esta iniciativa, por essa persistência, porque a gente sabe que manter um programa de qualidade por tanto tempo não é fácil. Eu sou do 22º Batalhão, no Batalhão da Maré. Vivi muita coisa na Maré, muita coisa na Maré.
dias de intenso tiroteio, da hora que eu chegava até a hora que eu saía. Perdi muitos colegas e vi uma situação que me incomodava. Cada vez que eu ia para uma comunidade, ia para o trabalho, eu via mais crianças, cara, muitas crianças. E eu chegava em casa e me deixava mal porque a minha filha era pequena. Eu via, minha filha tinha 2, 3 anos, eu via crianças 5, 6 anos na rua. Já eu passava de viatura, as crianças já faziam posição de tiro. Depois eu vi muitas crianças de 10, 11, 12 anos que não conseguia segurar um fuzil na mão. E eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de errado, aquilo estava me incomodando. Até que um dia aconteceu um fato dentro do batalhão, morreu uma criança. E deu um problema danado, a linha vermelha foi fechada, a linha amarela foi fechada, não deixaram nem a perícia entrar. E a criança lá, morta. E eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa, que aquilo estava me causando um mal-estar. Pô, desculpa aí, cara. Aquilo me causou um mal-estar de ver criança tão pequenininha perder a vida. E eu não podia fazer nada, eu não estava podendo fazer nada. A impressão que dava é que eu estava indo contra o sistema, contra o normal, o caminho. Eu ali tinha 20 e poucos anos, de criança com 5 morta. E eu tinha que fazer ou pelo menos tentar fazer alguma coisa. E fui indicado a procurar o PROERD, que eu não tinha a menor ideia do que era. Me inscrevi, fui sem saber exatamente nada do que era e fui fazer o curso. Olha, eu vou te falar o seguinte, o PROERD é um caminho de vida, não é simplesmente um programa de prevenção, é uma escolha de vida, de você andar no caminho correto, de você ajudar as pessoas, você pensar na sua família, pensar no bem. E tem um outro detalhe, você lida com a mais pura verdade. Não tem nada mais puro e mais verdadeiro do que a criança. Se a criança não gostar de você, ela não gosta de você e ela fala pra você que não gosta. Ela demonstra. Não tem falsidade. Mas quando ela te ama, ela te ama. Quando eles percebem que terminou o semestre, que a gente não vai ter mais aula, eles choram. É bem complicado. E eu sair do batalhão operacional para vir para o PROERD foi difícil. O policial cria uma casca, uma armadura que é difícil de você quebrar. Mas a criança quebra. O sentimento que você tem dentro do PROERD não dá para você descrever, igual quando a gente dá aula, fazer pressão, você vê a pressão? Não vê a pressão. É igual o que tem no PROERD, é um sentimento completamente diferente que te transforma. Sinceramente, eu não sei se eu estaria vivo se eu não tivesse vindo para o PROERD. Criança é criança em qualquer lugar. E a grande diferença de lá para cá é que a criança aqui, ainda bem, ainda é criança. Gosta de brincar de pique. Aqui tem muito rio, eles andam de cavalo. Agora, os alunos estarem lá no Rio, sendo obrigados a se tornarem adultos muito antes da sua faixa etária, essa é a grande diferença. Aqui, eles vivem mais a idade que eles têm. O PROERD tem a força de mudar ambas as partes, tanto na visão da criança quanto do policial. Para mim, sinceramente, polícia militar sem PROERD não existe. Irmão, né, cara? Sensacional, irmão. Caraca. Show de bola, irmão. Partiu? Partiu.